Bem-vindos e bem-vindas ao Antiguidade Online. No século II da nossa era, em torno de 165 a 180, o Império Romano foi afligido por uma das maiores epidemias da história. Ela ficou conhecida como a peste antonina, ou a peste de Galeno. Hoje, a gente começando aqui esse programa com chave de ouro, a gente vai contar com a participação de um dos maiores especialistas em história romana do Brasil, o professor Dr. David Valério Gaia. O David é doutor em História Econômica e Social pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris e pela USP, a Universidade de São Paulo, com sua tese redigida sobre as moralidades e as práticas financeiras no mundo romano. Ele é, desde 2014, professor de História Antiga da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vem atuando em vários programas também de pós-graduação, como de Letras Clássicas e de História Comparada da UFRJ, e é pesquisador e coordenador do LIA, o Laboratório de História Antiga dessa instituição também. David, muito obrigado por ter aceitado esse convite e estar aqui hoje falando um pouco mais sobre a peste antonina em pleno 2020, que é um ano particularmente também digno de nota nesse sentido histórico, em termos de epidemias e pandemias, para a história da humanidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito o convite, com bastante alegria que eu aceitei esse convite que você me fez para falar sobre a peste antonina, sobretudo num momento como este, tão delicado da história do planeta, né? Não é nem da história da sociedade brasileira, do planeta, que nós vivemos esse período de peste. Podemos chamar o coronavírus de peste, com certeza. E estudar como observar, analisar, né, olhar para o passado e ter o conhecimento de como outras sociedades lidaram com um problema como este, como a gente vive hoje, tá, do coronavírus, traz, não diria um conforto, não é reconfortante, mas ajuda a compreender melhor o mecanismo, o modelo também. A gente acaba não se sentindo verdadeiramente protagonista da história, né? Porque a gente está vivendo um tempo de peste. Com certeza, isso nos ajuda a compreender melhor o passado, porque quando a gente estuda algo no passado, eu me lembro que eu sempre estudei a Biblioteca de Alexandria, quando a biblioteca pegou fogo, a gente sofre, né, lendo aquilo, e agora, quando o Museu Nacional pegou fogo, aí foi muito diferente o sofrimento, porque antes a gente só estudava, ficava no campo teórico. E quando o museu pegou fogo, a gente pôde sentir mais ou menos, eu acho que quase que efetivamente, aquilo que os alexandrinos sentiram. Quando você vê tudo indo... E quando a gente estuda a peste na história, é a mesma coisa, né? Você estuda a peste bubônica, a peste antonina, lá no passado, quando a gente está dentro de uma peste, como agora, acho que muda o nosso modo de observar, de sentir e de ler a história. Obrigado pelo convite. Não, o prazer vai com certeza nosso. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta sobre o contexto da peste. Não necessariamente da peste em si, mas antes da gente começar a discutir essas questões da doença, fala um pouco do que estava acontecendo mais ou menos nesse século II do Império Romano da nossa era, que é um momento assim bastante paradoxal, né, na historiografia. Às vezes ele é tido como uma espécie de uma era de ouro, mas também ao mesmo tempo marcado aí na segunda metade, né, com uma doença enorme. E a gente tem essa dinastia que também teve um papel muito importante, acho que na formação do imaginário, até servindo de modelo para autores tardios, né, Maquiavel, etc., né, que é essa dinastia dos Antoninos. Pode falar um pouco sobre eles e sobre o Império Romano nesse momento? Sim, com certeza. Para compreender o impacto da peste antonina, é necessário explicar que época foi essa. Qual foi o período que essa peste apareceu? E quando a gente observa que ela aparece no apogeu do Império Romano, mais ou menos no que nós chamamos de apogeu do Império Romano, que muitos historiadores chamam de época de ouro do Império, ela coloca um freio
de certo modo, nesse pujante império, que era o Império Romano, e ela transforma todas as relações sociais, culturais. Foi um grande impacto. Então, por isso, é importante conhecer que império era este. Bom, a história de Roma ela é dividida tradicionalmente, didaticamente, essas divisões são arbitrárias, em 3 grandes períodos. A monarquia romana, a lendária fundação de Roma, em 753, né? Os 7 reis de Roma, alguns lendários, com certeza a história de Roma teve mais de 7 reis durante o período da monarquia, e depois de 509 tem o início da República, a República Romana. Então, alguns alunos e algumas pessoas confundem, porque no Brasil a República vem depois do Império, e no Império Romano é o contrário, primeiro República e depois Império. Então, teve a República Romana de 500 a.C. até o final do século I a.C. A República Império Romano em si, essa história ela tem o seu início de modo um pouco controverso. Quando que começa o Império Romano? Nós não podemos dizer exatamente quando começa o Império Romano. Há autores que dizem que o Império Romano começa mais ou menos com Júlio César. Mas isso é muito polêmico. De certo modo, o primeiro imperador romano, que a historiografia consagra o primeiro imperador, foi Augusto, o filho adotivo de Júlio César. Ele ascendeu ao trono depois de 31 a.C., quando teve a Batalha do Ácio contra Cleópatra no Egito, a Batalha de Roma contra os egípcios. E no ano 31 a.C., quando ele conquista o Egito, ele levou para Roma as riquezas o maior celeiro do Mediterrâneo, a região mais rica, que acumulava ouro nos túmulos dos faraós há milênios. Então, quando ele coloca a mão nesse tesouro e leva para Roma, de 31 para 30, ele resolve muitos problemas financeiros e econômicos da cidade de Roma e acabou sendo aclamado logo depois como o primeiro cidadão, aquele que deveria dirigir e guiar todo o Senado. Por isso que ele foi chamado de Princeps. O Princeps Augusto. Então aí a gente, dentro da historiografia, nós chamamos o início do Império. Ele era de uma família chamada Família Júlio, que era a família Júlio César, a dinastia Júlia. E essa dinastia Júlia governou Roma de 27 a.C. até meados dos anos 60. E nós chamamos essa dinastia de Júlio-Claudiana. Tá? Se iniciou com Augusto e terminou com Nero. Depois da dinastia Claudiana, dentro desse império, nós temos uma outra, só para complementar, foi uma dinastia muito rica. O Império Romano foi muito rico durante o período dessa primeira dinastia. Depois nós temos uma outra dinastia, que é chamada de Flaviana, que só tem 3 imperadores. O primeiro imperador se chamava Vespasiano, o segundo Tito e o terceiro Domiciano. Vespasiano era pai de Tito e pai de Domiciano. Entre Nero e Vespasiano, nós temos uma guerra civil, em 69, o ano dos 4 imperadores. Vou entrar em detalhes para chegar na época antonina. Então, nós temos primeiro uma dinastia hereditária, todo no seio da mesma família, de Augusto até Nero. Depois, nós temos um militar que foi escolhido para governar Roma, Vespasiano. E logo depois, do último príncipe da dinastia Flaviana, Domiciano, há uma crise em Roma. Eles não queriam mais esse modelo essa dinastia hereditária, ou escolher o melhor dentro do exército, o melhor general. Então, o novo imperador, depois da morte de Domiciano, foi escolhido dentro do Senado, de respeito, já idoso, chamava Nerva, que se tornou imperador no ano de 96 depois de Cristo. Então, Nerva é considerado o primeiro imperador da dinastia Antonina, que vai marcar o apogeu do Império Romano. Mas o que o Nerva tem a ver com os antoninos? Não tem muito a ver. Tá? Por isso que nós podemos dividir a história da dinastia Antonina, podemos chamá-la por outros nomes, como dinastia Nerva, Antonina, mas o primeiro é Nerva, ele governa de 96 a 98. Depois, em 98, quando Nerva morre, antes de morrer, ele escolhe um jovem talentoso, primoroso, amado pelo exército, amado pelo povo,
pela guarda pretoriana que se chamava Trajano. Trajano ele era de origem espanhola, então é o primeiro imperador não romano a ascender ao trono. Ele era da região da Bética, né, e se torna um grande imperador no ano de 98 depois de Cristo. Trajano foi um grande conquistador, levou o Império Romano à máxima extensão territorial, porque conquistou regiões ricas e prósperas como a Mesopotâmia. Ele chega à Mesopotâmia, que era o sonho dourado de todo conquistador, depois de Alexandre o Grande, Júlio César e Trajano. Foi um dos últimos grandes conquistadores do Império Romano. Mas ele morreu em 117. Antes de morrer, tem a polêmica também da adoção. Esses imperadores são chamados também os imperadores adotivos, porque eles não tiveram filhos, os imperadores da época antonina. Então a gente sabe que com Trajano o império está no seu apogeu. O Trajano foi sucedido pelo seu primo, que também era tutelado, Adriano, de origem hispânica também, que governou Roma de 117 a 138. Diferente de Trajano, Adriano não teve uma política uma política ofensiva de conquistas, mas mais uma política defensiva dentro das fronteiras do Império. A história de Adriano é uma das mais, né, o principado de um dos mais conhecidos da história de Roma, faz parte desses grandes imperadores como Augusto, Calígula, Nero, Trajano, Adriano, etc. E Adriano queria adotar Marco Aurélio, o jovem Marco Aurélio, que na época tinha 17 anos, quando Adriano já estava idoso. Mas ele não pôde, porque ele era muito jovem, Marco Aurélio. Ele adotou um senador muito respeitado, chamado Antonino, da região da Gália, atual França. E, de certo modo, obrigou Antonino a adotar depois Marco Aurélio, para que o Marco Aurélio se tornasse imperador de Roma. Então, entre Adriano e Marco Aurélio, nós temos Antonino, que governou Roma de 138 a 161. E Antonino foi sucedido por Marco Aurélio. Foi um governo diferente, porque Marco Aurélio e o seu irmão adotivo, Lúcio Vero, ascenderam ao trono juntos, ambos em 161. E logo depois, 4 anos depois da ascensão de Marco Aurélio, nós temos a peste antonina. O Império Romano grande, poderoso, ele foi totalmente bloqueado por uma peste. Então, o Marco Aurélio, daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre ele, teve que lidar, a maior parte do governo, do seu principado, com a peste. Roma, antes de Marco Aurélio, era muito rica no período dos Antoninos. Tanto que um autor famoso da época, de língua grega, do Oriente, escreveu, o nome dele era Hélio Aristides. Na época de Antonino Pio, ele escreveu assim: o universo todo, na época de Antonino Pio, se tornou uma grande festa, uma cidade única, porque o mundo inteiro está em festa, pois deixou seus armamentos para se abraçar à alegria de viver. Era um período de paz, com poucas guerras. Guerra, a gente sabe que sempre o mundo antigo é cheio de guerra, nunca para. Mas o período de Antonino, anterior a Marco Aurélio, era muito próspero. E o Hélio Aristides escreveu um discurso famoso chamado Elogio a Roma, que ele mostra a riqueza de Roma. Dizia que em Roma chegava tudo, todas as coisas do mundo, de qualquer parte da terra, tudo que o mar, tudo que as árvores produzem, chega em Roma, que Roma é cosmopolita. Ele apresenta um verdadeiro império globalizado. Então, essa ideia de globalização, entre aspas, ela está muito presente no discurso de Hélio Aristides durante a época antonina. Mas o outro lado da moeda da globalização no caso de uma doença, ela se propaga muito rápido. E foi o que aconteceu. Então, se nós fôssemos pensar, né, qual é o período da história de Roma mais próspero, certamente nós diríamos a época antonina. E um grande historiador inglês do século XVIII, chamado Edward Gibbon, ele escreveu no seu livro, seu famoso livro, que é sobre a história da decadência do Império Romano, um livro controverso, mas muito bom, é o seguinte: um dos maiores historiadores, né? Se fosse necessário determinar um período da história do mundo durante o qual a condição dos seres humanos foi mais feliz e mais próspera, com certeza iria apontar a época que se estende da morte de Domiciano até a ascensão de Cômodo, ou seja,
de Neva até Marco Aurélio. Então, para o Gibbon, os antoninos é o apogeu do Império Romano. Para os autores antigos também. Dion Cássio, um autor grego da época, disse: com Marco Aurélio acabou a época de ouro e entrou na época de ferrugem. Então, se a época antonina é o apogeu, também marca o início da crise. Tá? E essa crise foi acentuada também pela peste. Nós vamos apresentar. David, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, então, porque você já tocou em alguns autores, né, Dion Cássio, Aristides. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está falando da peste antonina, ela é, paradoxalmente, né, em termos da antiguidade, ela é uma das mais bem documentadas, né, no sentido até de evidências textuais disponíveis. Só que essas evidências, elas são de naturezas bem distintas e elas também, cronologicamente, elas não acontecem sempre no mesmo período, né? Você tem, às vezes, desde textos do século II até o século V. Então, você pode falar um pouco mais de quais que são as fontes disponíveis para abordar esse tema? Sim. Não, essa é uma questão muito importante, porque nós, historiadores, nós escrevemos a história do passado a partir dos documentos, das evidências, o que o passado nos deixou como elementos para a gente poder escrever sobre a época antonina, ou sobre a peste, sobre a história das pestes, de modo geral. Então, nós sabemos bem que o mundo antigo é repleto de pestes. Mas o mundo antigo também é um período muito longo da história, né? Não dá para imaginar, bom, a época das pestes do mundo antigo, não. Quando a gente olha daqui para o céu, as estrelas, elas parecem todas muito próximas, né? Mas se você chega lá, você vai ver que tudo é muito distante. Por exemplo, nós estamos mais próximos de Cristo, temporalmente falando, do que Cristo das pirâmides do Egito. E tanto Cristo quanto as pirâmides do Egito são colocados no mundo antigo, né? Cronologicamente falando. Então, no mundo antigo nós temos muitas pestes. E a Bíblia apresenta, por exemplo, as pragas do Egito, a praga de lepra e tantas outras. E depois, uma das mais conhecidas das pestes antigas foi a peste de Atenas. Nós temos poucas fontes para estudar a peste de Atenas. Depois, em Roma, tem vários relatos de peste, mas elas são tão mal documentadas que nós não temos muitos detalhes para poder explorar e nem comparar. Aí chega na época antonina, um monte de documento. Sim, comparado às coisas contemporâneas, não é nada, mas para o mundo antigo, ela é muito bem documentada. Muitos documentos sobre a peste antonina. Mas por que será? Porque uma explicação, Roma está vivendo o seu apogeu, muita riqueza, muitas condições materiais de escrever, de guardar os papiros, as tabuinhas, muitas foram preservadas. Então, nós tivemos acesso a um grande número de documentos, mas todos de interpretação muito delicada. Eu posso citar o primeiro grupo de documento, que é da cultura material. Tá? Os documentos ligados por exemplo, ao que nós chamamos de arqueologia. Os arqueólogos vão estudar os túmulos. Se observa na época da peste antonina um enorme número de túmulos, muitos túmulos. Bom, havia uma alta, né, taxa de mortalidade por conta da peste, como hoje nós temos com o coronavírus. Então, os túmulos são fontes importantes. Inscrições em pedras. As pessoas iam aos templos pedir ajuda aos deuses. Então, elas deixavam, ou elas iriam agradecer depois os ex-voto, né? E botava, eu agradeço ao Deus tal pela cura, sobretudo a Apolo. Então, no templo de Apolo, nós temos muitos documentos, muitas inscrições e muitos agradecimentos. Nós também, os estudos do solo, exploração do solo, da agricultura, a gente consegue observar também uma diminuição da agricultura nessa época, por conta do impacto demográfico, logo depois da peste, que nos leva a considerar o número de pessoas, né, que morreram durante a peste antonina. Mas as fontes mais interessantes, assim, no nível de informação direta, são o que nós chamamos de as fontes escritas, né? Não significa que sejam literatura no sentido de romance, poesia, tragédia e comédia, mas as fontes escritas. Então, nós temos vários grupos. As fontes de época. As fontes de época, sobretudo de um médico, o famoso médico que viveu durante a época antonina e que foi o médico que tentou, né, contribuir dentro das políticas públicas. O nome dele era Galeno.
Galeno de Pérgamo. Ele escreveu muito sobre a peste, mas tudo muito solto. Não há um livro que ele se dedica à peste antonina. Então, tem informações picotadas ao longo de sua obra, sobretudo numa obra chamada Método Terapêutico. Essa obra chegou até nós, então ali ele descreve uma fonte raríssima para a antiguidade, os sintomas da peste antonina. Ele descreve com detalhes quais eram os sintomas. Então, outro do o Hélio Aristides de Pérgamo, o Hélio Aristides, ele foi infectado, ao ser infectado com a peste antonina, ele escreve também em detalhes, mas como ele era muito hipocondríaco, sempre estava doente, exagerava nos sintomas, ele achava que eram os espíritos, porque também há uma questão de sensibilidade espiritual nessa época, entre aspas, e ele coloca essas interferências, ele passa boa parte da obra falando de doença. Então, a descrição dele nem sempre é muito segura. Tá? Ele foi contaminado em 165. O Galeno era de Pérgamo, tá? Só uma correção. Depois nós temos os documentos do século III. John Cássio, um historiador grego, foi senador em Roma. Ele escreveu uma obra muito famosa chamada História de Roma. O livro de Marco Aurélio não chegou até nós completo, né? Então não tem a descrição de John Cássio sobre a peste de Marco Aurélio, mas tem da época de Cômodo, que foi o filho de Marco Aurélio, porque a peste antonina teve várias ondas, que já eu posso falar sobre isso. E uma dessas ondas aconteceu durante o Principado de Cômodo, e aí sim, foi terrível, a quantidade de pessoas que morriam por dia. O John Cássio ele foi testemunha ocular da peste, e ele descreve que em torno de 2.000 pessoas morriam por dia na cidade de Roma. Herodiano também era um autor da época, do século III, que escreveu sobre a peste numa obra famosa, que é a história do Império Romano após Marco Aurélio. Então, ele também escreve a peste na época de Cômodo. Depois, no século IV, Antiguidade Tardia, uma famosa obra, um conjunto de biografias intitulada História Augusta. Nas biografias de Marco Aurélio, Lúcio Vério e Cômodo, nós temos informações sobre a peste antonina, mas são mais dramáticas essas informações. Esses autores do século IV, do século V, eles tendiam a ver os eventos do passado com um olhar mais dramático. Paulo Orósio, também do século V, também não, né? Porque a História Augusta é do século IV e Paulo Orósio é do século V. Ele descreveu vilarejos todos dizimados pela peste na Península Itálica, na Península Hispânica. Depois há outros autores também. O próprio Marco Aurélio falou sobre a peste, é importante destacar. Tá, joia. Então, são essas as fontes. Você mencionou, tanto já tocando na figura do Marco Aurélio, mas também do Galeno. Em termos historiográficos, geralmente, quando a gente encontra, por exemplo, uma discussão sobre a peste antonina, ela costuma estar muito associada a essas duas figuras, né? Alguns autores falam, inclusive, que a própria peste antonina se confunde um pouco com a própria história tanto desse imperador filósofo, que foi o Marco Aurélio, quanto desse médico, que foi o Galeno. Você pode falar um pouco particularmente dessas duas figuras e o papel que eles tiveram nesse momento de crise? Como que eles lidaram com essa peste? Sim, a peste antonina é importante, né? Assim como no caso do coronavírus, hoje o presidente da República é uma figura historicamente importante no combate à doença e vai ficar, né? A história vai relatar porque o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? Como nós chegamos a esse número exorbitante de mortos. E no mundo antigo, como Marco Aurélio reagiu? Eu posso daqui a pouco falar sobre. É importante saber quem foi Marco Aurélio. Além de Marco Aurélio e Galeno, há outras figuras também que são importantes, como Lúcio Véro e o Cômodo, filho do Marco Aurélio. Não sei se você já viu o filme O Gladiador. O Gladiador ele inicia com Marco Aurélio combatendo os germanos no norte da Europa, e tem o filho Cômodo, que é retratado no Coliseu, tentando lutar com o máximo e tal.
Então, é mais ou menos esse contexto. E o Marco Aurélio, quem foi? Seria bom apresentar rápidas considerações. O Marco Aurélio, ele nasceu em Roma, no ano de 121, de uma família muito rica. Ele era parente de Adriano. Tá? A mãe de Marco Aurélio era irmã de Adriano. Portanto, Marco Aurélio, ele era sobrinho do imperador. E o nome dele, os romanos mudavam de nome várias vezes. O nome dele era Marco Ânio Catílio Severo. Depois ficou Marco Ânio Vero, o nome dele. E como o Adriano gostava muito do jovem, Adriano é conhecido por ter namorados, tá? Namorou, teve uma relação com Antino. A relação de Adriano com Marco Aurélio não era uma relação tá? As fontes não indicam isso, mas indicam que Adriano adorava Marco Aurélio, por ele ser muito culto, estudioso. Adriano foi um imperador estudioso, um imperador poeta, que gostava de arte, que gostava de música, que gostava muito de ler. Lia em grego, em latim, era muito erudito. Então, Adriano tinha a sua companhia um jovem também muito erudito, e ele chamava o Marco Aurélio de modo carinhoso. O nome dele era Ânio Vero. Então, ele chamava Marco Aurélio de Annius Verissimos, que significa o mais sincero. Ele era o preferido de Adriano para ascender ao trono. Mas ele era muito jovem. E ele não podia se tornar imperador. Então, Adriano ele adotou um jovem chamado Hélio César. Mas o rapaz era de saúde muito frágil, logo morreu. Mas ele tinha um filho chamado Lúcio Vero, que Adriano também gostava do menino, que era mais novo que Marco Aurélio. Adriano, perto da morte, ele morre no ano de 138 depois de Cristo. Então, perto da morte, ele escolhe o seu herdeiro. Ele queria escolher Marco Aurélio e Lúcio Vero para suceder, mas não podia, porque eram muito jovens. Então, ele escolheu a pessoa que ele mais confiava dentro do Senado romano, Antonino. O Senado não gostava muito de Adriano. As relações sempre foram conturbadas. Então, ele escolhe Antonino, porque Antonino tinha uma boa passagem com os senadores não iam falar nada. E ele faz com que Antonino adote Marco Aurélio e Lúcio Vero. Assim, no momento da morte de Antonino, seria só um intermediário do poder, ou ele passaria antes do poder quando os meninos crescessem. Mas Adriano morreu em 138 e Antonino foi um bom imperador. Ele conseguiu fazer com que o Senado divinizasse Adriano. Isso foi um grande feito, e é por isso que ele ganhou o título de Pio, piedoso, o bom, Antonino bom, porque ele era conhecido por ser muito bom. Depois, quando Antonino morre, Marco Aurélio e Lúcio Vero assumiram o trono no ano de 161. Tá? Marco Aurélio ele ficou muito famoso por ser... Ele é famoso como o imperador filósofo. Ele é conhecido como imperador filósofo, mas muitos imperadores se intitulavam, né, se auto-intitulavam como filósofo. Herodiano, autor do século posterior, ele disse que de todos os imperadores que chamaram para si o título de filósofo, somente Marco Aurélio mereceu. Foi realmente um filósofo, e ele escrevia meditações para ele mesmo, Marco Aurélio, para que ele não se esquecesse de algumas virtudes. E são meditações muito interessantes, elas são traduzidas para o português, valem muito a pena, fazem parte de uma filosofia antiga chamada o estoicismo, cujo objetivo o fim último da vida é o bem. Então, Marco Aurélio pensava que o objetivo do homem é viver de forma digna o presente, o papel, pensando o homem ligado à natureza. Essa ligação, por isso que ele chamava os cristãos de fanáticos, porque os cristãos não tinham uma ligação com a natureza. E Deus está na natureza, de certo modo. Os deuses estão lá. O objetivo de Marco Aurélio era ser bom, né? Mas paradoxalmente a história fez com que o imperador o imperador da paz, que tinha o bem como fim, acabou se tornando o imperador da guerra, que teve que combater uma peste e teve que lidar com a fome. Enquanto seu antecessor, Trajano, erigiu uma coluna em Roma, chamada Coluna de Trajano, mostrando uma guerra ofensiva que só enriqueceu Roma, Marco Aurélio teve que erigir uma coluna de guerra defensiva que só empobreceu Roma. Então, você observa na época de Marco Aurélio
essa dificuldade, essa crise, esse início dessa crise. Esse era Marco Aurélio, né, em linhas gerais. E o Galeno? O Galeno é conhecido, né, como Galeno de Pérgamo. Ele é do século II depois de Cristo. Ele nasceu em 129 na cidade de Pérgamo. E ele se tornou muito famoso na época e até hoje por conta da filosofia investigativa do corpo, né, da medicina. E os estudos do Galeno, lá da antiguidade, inspiraram o desenvolvimento da ciência e da medicina. Ele fazia dissecação de animais e de seres humanos, né? E ele escrevia todos os processos analíticos. E isso serviu como base para os estudos posteriores na área de medicina. E até a época moderna, ele foi a referência para estudos de artéria, anatomia, ossos e nervos. E ele, documentado, né, na história, ele foi o primeiro médico a realizar cirurgia de catarata. Interessante. E como que ele se tornou médico? Ele foi predestinado, entre aspas, porque o deus Asclépio, que é o deus da medicina, ou também conhecido como Esculápio, ele apareceu em sonho para o pai de Galeno, ordenando que o filho fosse levado ao santuário de Asclépio e que ele dedicasse sua vida à medicina. E foi isso que o pai fez. Aos 16 anos, Galeno foi levado ao santuário de Asclépio, na cidade de Pérgamo, e estudou medicina. E hoje nós temos um grande número de obras do Garo, por exemplo, sobre procedimentos anatômicos, sobre as faculdades naturais, as faculdades da alma, as faculdades do corpo, o método terapêutico e outros, tá? Então, durante a peste antonina, ele escreveu mais de 40 tratados de medicina. E até 180, quando nós temos notícias dos seus escritos, ele se dedicou como médico da corte, médico da família imperial, e ele era professor de medicina e escritor, que nós conhecemos, né, como um filósofo para a antiguidade. E como ele foi chamado para combater a peste, combater entre aspas, porque não dava para combater, a peste também é conhecida como a peste de Galeno. David, deixa eu te fazer uma pergunta aqui em relação ao termo, né? Porque a gente é historiador da antiguidade, assim, né? Historiador que se debruça sobre a antiguidade. Acho que historiador como um todo tem essa fama, embora a gente seja extremamente apaixonado pelo que a gente faz, né? Ninguém está aqui, eu acho que pela fama ou pelo dinheiro, mas a gente também tem uma fama de ser um pouco cri-cri com alguns termos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse termo peste antonina em si, né? Porque na medicina, sobretudo na medicina contemporânea, nessa expressão peste está muito associada com a doença infecciosa causada pelo esse bacilo do Yersinia pestis, lá da peste bubônica, na Idade Média, etc. Só que em português, né, diferente de outras línguas, que nem o inglês, que se fala plague, o termo peste ele tem uma história também, que é uma história que se confunde com a história romana, né? Então, você pode falar um pouco mais sobre essa expressão da peste antonina? Sim, você apontou bem a questão dos conceitos, a questão dos vocabulários. Essa questão ela é muito cara aos historiadores, porque é importante descobrir o sentido das palavras, porque o sentido de peste hoje não é o mesmo que tinha na antiguidade. Nem o de família, nem o de senado, nem o de república, nem o de democracia, nada. Tudo está diferente, não é? Então a gente precisa observar como que esses termos eles eram conhecidos no momento que eles nasceram, que eles viram a luz do dia. E muitas vezes nós temos termos que nasceram na antiguidade que hoje em dia não tem nada a ver. E nós temos termos hoje em dia que as práticas existiam na antiguidade, né? Porque o termo não existia no passado, que as experiências elas não existiam. Mas o termo peste é um termo clássico de palavra. E eu aponto outra vez no mesmo problema com relação à antiguidade. A gente olha o mundo antigo e pensa que tudo junto, né? É um mundo só, uma coisa. E não é. São séculos de história. Se hoje nós formos ler uma carta do século XIX, escrita em português, vamos ter dificuldade para compreender alguns termos.
quantas pessoas, quando leem o hino nacional, quando cantam o hino nacional, sentem dificuldade para compreender algumas palavras. Essas palavras vão se transformando ao longo do tempo. Em português e em todas as outras línguas. Em latim, a mesma coisa. Então, a palavra peste, hoje, em português, quando a gente diz peste, não tem um significado só, são vários significados, mas essa palavra, ela é latina. Ela nasceu na antiguidade. Mas, de todo modo, os historiadores, por conta do grande exemplo da peste negra, ou da peste bubônica, negra, porque dava umas feridas pretas, essas feridas pretas, os bubões, a partir daí ela foi chamada de peste bubônica ou peste negra. Então, esta peste ficou desconhecida durante muito tempo, até o século XIX, qual era o bacilo, né, o que provocou a peste negra. Essa peste era conhecida como a grande peste. Então, quando se falava em peste, qual peste era? Era a peste negra. E as outras eram pragas, né? Eram contaminações ou mesmo epidemias. Então, vamos lá rapidamente essa questão do vocabulário. Então, a priori, quando se fala em peste, é para peste negra. Tem historiador que diz que não, na época antonina não teve uma peste, foi uma praga. Insiste para não utilizar o termo peste. Eu sou favorável à utilização do termo peste por conta do significado dele na própria antiguidade. Então, a peste, vou começar pela peste negra. A peste negra é um fenômeno do século XIV, todos sabem, né? É a mais conhecida de todas. E a bactéria responsável pela transmissão só foi descoberta em 1894, não há muito tempo, por um discípulo do Louis Pasteur, que é o pai da microbiologia, e esse estudioso se chamava Alexandre Yersin. E, como ele descobriu o bacilo da peste negra, o nome o bacilo recebeu o seu nome, que é Yersinia pestis, né? A pestes de Yersin, que é o nome do estudioso. Então, a partir de então, na historiografia, a peste negra é conhecida como a peste. E a peste antonina, a priori, em termos médicos, ela não seria uma peste. Porque ela não é Yersinia pestis. Elas não são parecidas. É por isso que as pessoas insistem para não utilizar os termos indeterminadamente. Bom, mas por que nós falamos em peste antonina? Tá? Porque na nossa concepção, o termo peste ele vai muito além da designação da peste negra. O termo peste, em português, por exemplo, de acordo com Aurélio, ele designa a peste negra, né? A peste bubônica, mas também ele pode designar doenças epidêmicas, contagiosas. O termo peste em português também tem um sentido figurativo, ele designa corrupção moral e física, né? Temos uma peste no poder, por exemplo, um exemplo para a utilização de peste. Ele também pode ter um sentido informal, que é pejorativo, utilizado, por exemplo, para pessoas que gostam de criar confusão. Esse menino é uma peste, né? Quantas vezes a gente já viu isso em português, né? Quem nunca foi uma peste na vida de alguém, entre aspas, não é? Então, a palavra peste, ela nasceu na antiguidade. Mas o que ela queria dizer na antiguidade? Ela nasceu com um sentido totalmente diferente. Não era nem pejorativo, esse menino é uma peste, não era nem, nossa, quem tem uma peste no poder, ou a peste negra. Não. A pestis apareceu, por exemplo, ela aparece em Cícero, na obra de Cícero, como destruição. Destruição, calamidade, catástrofe. Então, você poderia falar sobre a erupção de um vulcão utilizando o termo pestes. Mas logo depois, já no início do Império Romano, o termo ele passou a designar também, tá? Não só, doenças contagiosas, epidêmicas. Por quê essas doenças contagiosas epidêmicas? Porque essas doenças em si são calamidades, são grandes calamidades, e elas causam mortes, né, um grande número de mortos. Então, se diz a grande peste, malam peste, significa aquela doença
causa calamidade, catástrofe. A morte de muitas pessoas é uma catástrofe. Então, segundo um filólogo francês, no dicionário Ernouis Meillet, a palavra pestes deriva de pestilentia. Tá? E no final da Antiguidade, na época de Justiniano, pestes já indicava o que indica hoje: fenômenos epidêmicos de alta mortalidade, conhecidos na Antiguidade como febres pestilentiales, né? Febre pestilenta, infirmita pestífera, doenças pestíferas, morbus pestíferos, morbus pestilentiales, mortalitas pestis, vários nomes, tem uma lista de 20, ou só pestilentia, significa então, todo mundo morreu, a coisa tá, não vá àquela cidade, tem uma febre pestilentialis. Bom, então no final da Antiguidade já ganha o sentido que tem hoje. Um outro modo de caracterizar a peste no mundo antigo é a palavra praga, que aparece na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia dos 70, aparece a palavra plaga para as pragas do Egito. Todas as outras também podem ser chamadas de praga. Então, praga e peste são palavras que às vezes se confundem. Em grego, que é a língua mais importante da antiguidade, do Mediterrâneo, do Mediterrâneo Oriental, os gregos têm mais palavras. Os gregos, como sempre, eles conseguem ter mais conceitos para, não que os romanos não consigam, mas de modo geral, os gregos eles têm uma tradição filosófica anterior aos romanos. Então você já inclusive na medicina, os gregos eles utilizavam o termo loimos, que era praga, nossos, que era doença, e também eles utilizavam um termo que hoje é famoso, que é epidemos. Epi é sobre, demos o povo, sobre o povo, quando algo acontece sobre o povo. E quando algo vem para cima de todo o povo, hoje em dia nós chamamos de epidemia, porque todo mundo fica contaminado. Mas nós também utilizamos outra palavra de origem, entre aspas, gregas, que os gregos não utilizavam nesse sentido, que é pandemia. Não é o caso, né? Aqui agora é sobre todo o povo, sobre o mundo todo, que é o caso da nossa peste. Então, de modo geral, essas são as palavras do mundo antigo para peste. Eu gosto de falar peste antonina, tá? Mas está certo e também está errado, dependendo do ponto de vista. Eu prefiro porque não deixa de ser uma calamidade. No dicionário da língua portuguesa, o termo ele existe, tá? Inclusive para descrever um evento como a peste antonina. Eu também chamo o coronavírus de peste. Estamos vivendo um momento de peste. É isso. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Como você mencionou o caso do corona, né? Historiograficamente, né, a gente tem alguns autores agora modernos que tentaram se debruçar sobre possíveis origens da peste antonina, né? Você tem alguns trabalhos, inclusive, até de uma forma interessante, quase que análoga ao contexto do Covid-19, como o Rafe de Crespigny, tem no campo da arqueologia, recentemente teve trabalho da Michaela Binder, que eles colocam uma possível origem da peste antonina emergindo no Extremo Oriente, na China, durante a dinastia Han, no século I da nossa era, possivelmente. Mas a gente já vê também que dentro da própria antiguidade, a gente tem autores antigos já apontando possíveis origens que não necessariamente essas, né? Você pode falar um pouco mais sobre essas origens da peste antonina, inclusive com base na documentação antiga, da onde que os romanos antigos acreditavam que essa pestilência estava se originando, como que ela chega em Roma? Sim. Sobre as origens da peste antonina. As origens elas são um pouco controversas, né?
A gente vê, inclusive, com relação ao coronavírus, o Trump dizendo que o vírus chinês, né, de um modo um pouco agressivo, né, como se os chineses tivessem inventado o vírus. Isso, bom, a China tem uma famosa também por ser o celeiro de outras pestes, né? E inclusive a peste antonina, possivelmente. Mas o Império Romano, no século II depois de Cristo, no momento de eclosão da peste antonina, tinha todas as condições do mundo para desenvolver sua peste, para que ela se disseminasse rapidamente pelo Mediterrâneo. Isso me faz lembrar um texto de um apologista cristão chamado Tertuliano. O Tertuliano escreveu uma frase num livro intitulado Sobre a Alma, que me impactou quando eu li, porque revela um pouco o momento presente, né? O mundo tem muita gente. Será que o mundo dá conta de tanta gente? Né? Alimentar, qual é o preço que se paga? Né? Quanto a gente paga pelo que a gente ganha? Para alimentar todo mundo, alimentar de modo tão desigual também, pessoas, a gente sabe, não vou fazer essa discussão aqui, mas o Tertuliano diz que quando o mundo está cheio de gente, que o planeta está lotado, ele utiliza a expressão em latim que é onerosi sumus mundo. Nós somos pesados para o mundo quando há muita gente. É necessário comer, o que a gente faz de lixo, de sujeira nas cidades. Basta ver o centro da cidade do Rio de Janeiro, a sujeira que está. Imagina a cidade de Roma, não suja, muito fedida. Então, o Tertuliano diz que quando o mundo se vê cheio de gente, a fome, a peste, a guerra, sobretudo a peste, desempenham um papel curativo ao planeta. Ou seja, sai matando todo mundo e aí diminui a quantidade de pessoas. Bom, a China sempre teve uma densidade demográfica enorme, sempre teve muita gente, inclusive na antiguidade. E muitos historiadores defendem hoje que a peste antonina nasceu na China. Tá? Nasceu na China porque a informação documental da história da China, que por volta do ano de 160, 164 e até 163, teve uma taxa de mortalidade muito grande. Uma grande epidemia atacou a China nessa época, na época da dinastia Han. Há documentos que comprovem isso. E qual seria a ligação de Roma com China? Como que esse vírus seria transmitido? Vocês se lembram que no início da fala eu falei de um texto do Hélio Aristides, que o Hélio Aristides fala dessa globalização do mundo romano, da globalização entre aspas, e tem uma frase do Hélio Aristides que é assim, ó, vejam só. Vou ler. E tantos carregamentos chegam da Índia e até da Arábia. Bom, ele não sabia, China. Para o romano, o limite era a Índia, tá? Onde Alexandre chegou, onde outros conquistadores queriam chegar, a troca o famoso comércio da seda, mas não vamos esquecer que Índia e China são muito próximas e eles não tinham o conhecimento de geografia que nós temos hoje para dizer até onde eles foram. Então aqui a gente está num momento no qual o comércio da seda, a rota da seda, ela é muito vigorosa. Produtos de luxo que vinham do Oriente, que iam do Oriente para Roma. Então, o Hélio Aristides diz, e tantos carregamentos chegam da Índia e até da Arábia, que se pode duvidar se naquelas regiões sobrou algo nas árvores. E se vêem tecidos vindo da Babilônia e outros gêneros de luxo daquelas longínquas terras bárbaras. Terras bárbaras. Bom, elogio a Roma, capítulo 26. Então, o contato dos romanos com o Oriente, com o Extremo Oriente, era muito documentado na época. Então, se essa peste se desenvolveu na China, na mesma época que a peste antonina, é uma forte evidência, um forte indício de que a origem da peste tenha sido chinesa. Hoje em dia, nós conseguimos fazer essa leitura. Os antigos fizeram essa leitura? Não, eles nem sabiam, nem utilizavam esse termo, não tinham essa noção que nós temos hoje de China.
Mas nós sabemos também que os historiadores de hoje sabem mais sobre o passado que os próprios historiadores do passado. Porque tem a distância, tem o acúmulo de estudos, de experimentos, não? A experiência histórica de análise, descoberta de documentos, tem a tecnologia que nos ajuda a descobrir coisas que um Tito Livio jamais descobriria, Tucídides também. O Finlay, um autor famoso, destaca isso, que o historiador de hoje é sempre melhor que o de ontem, por conta do acúmulo de experiência. Então, os historiadores hoje tendem a acreditar nessa origem chinesa, mas não é algo certo. E nas fontes antigas? As fontes antigas são muito interessantes para descreverem a origem da peste. E uma coisa é certa, a peste veio do Oriente, até nas fontes antigas. Então, a primeira descrição da origem da peste ela é sobrenatural. Ela é muito interessante. Vejam, é um pouco mística, religiosa. Bom, o que os autores antigos dizem, sobretudo dentro da história augusta? O primeiro registro da peste foi em 165. Onde? Na Mesopotâmia. Não muito longe da Índia, que não é muito longe da China. Na Mesopotâmia. As legiões de um general chamado Avídio Cássio saquearam uma cidade, uma famosa cidade da época, chamada Seleucia, ou Seleucida. Antiga cidade da Babilônia, hoje no atual Iraque. Essa cidade foi saqueada e lá havia o templo do deus Apolo. E Apolo era cultuado lá na Babilônia, mas ele era um deus famoso em Roma, um deus famoso na Grécia. As pessoas acreditavam em Apolo, mas saquearam o templo, roubaram o templo, botaram fogo e saquearam o templo. E nos destroços do templo, o templo caiu, ficou totalmente destruído. Um soldado achou uma caixinha de ouro. Meu Deus, uma caixinha de ouro, que maravilha. Rapidamente, ele abriu a caixinha de ouro, que não deveria, de certo modo, ser aberta. Um pouco como a caixa de Pandora. E quando ele abriu a caixa, dela saiu um ar pestilento. E parte do exército morreu. E a partir daí, a peste se dissemina pelo Mediterrâneo até chegar em Roma. A disseminação foi muito rápida. Amiano Marcelino, um autor da Antiguidade Tardia, ele dá a mesma informação. Ele diz, mas ele dá um detalhe a mais. Ele diz o seguinte, que o soldado abriu a caixinha e dentro dela havia o segredo, todos os segredos da ciência dos povos caldeus. Os caldeus que são famosos na Bíblia. E depois de aberta, o ar pestilento saiu e contaminou e matou muita gente. Da Pérsia, indo da Pérsia até a Germânia, atual Alemanha, e atacando toda a Gália. Então, regiões na época, não eram muito populosas, a Germânia e a Gália. Então, até lá, a peste chegou e matou muita gente. Então, ela se disseminou muito rápido. Por outro lado, um autor da época, chamado Luciano de Samosata, diz que a peste nasceu na Etiópia, e da Etiópia alcançou o Egito. E outros, hoje em dia, o dia, minha avó recebeu uma mensagem de WhatsApp dizendo que não era para usar a máscara chinesa, porque a máscara chinesa iria contaminar todo mundo com a peste. E no mundo antigo também tinha esse tipo de fake news. Qual era a fake news? Era que o trigo egípcio era contaminado pela peste. Então todo mundo que comesse o trigo egípcio iria morrer com a peste antonina. E as pessoas acreditavam nisso. E o trigo egípcio, né, deve ter tido uma queda das bolsas do trigo egípcio na época. Não estou brincando. Então havia também essa ideia de que a peste tinha vindo do Egito, porque o Egito já era famoso, não, pelas suas pragas e tal. Então, mas hoje eu acredito sim na possibilidade dessa peste ter vindo do Oriente, se lá já tem os registros. Mas a datação dos registros é sempre muito confusa. Pode ter ido, a peste pode ter se originado realmente no Egito, do Egito ido para a China. É possível. A rota passava por ali, na Arábia, né, no reino Nabateu de Petra, no norte, na Síria, e de lá ia para a Índia. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas essas informações são interessantes para a gente ver o quanto que o caminho da peste, como se dissemina e o quão letal ele se torna. Uhum.
E a gente volta àquele ponto que você fez no começo da sua fala, né, de como esse mundo estava extremamente interconectado, né? Para melhor e para pior, né? Como que isso afeta positivamente em alguns aspectos, mas em termos de saúde também pode gerar desafios. Queria ainda continuar É nesse igual lado. hoje, né? É igual hoje, Igual exatamente. hoje. O mundo, é claro, pensando em escalas diferentes, mas o mundo romano, na época da peste antonina, é um mundo quase que o mundo de hoje. É o ápice da globalização na antiguidade. É claro, se a gente pensa nos fenícios lá, não, era um outro tipo, mas agora, no século II, depois de Cristo, o mundo está extremamente globalizado, conectado, tudo muito rápido também. Uhum. Se podia ir da Espanha até Roma, 2 dias de navio, era rápido. E regiões, elas iam por toda parte. E nesta ocasião, elas estavam lutando na Germânia, contaminou os germanos, contaminou a Gália. Nós sabemos, nós temos notícias de cidades espanholas, gaulesas, italianas, que foram totalmente dizimadas. Não Uhum. sobrou ninguém diante da peste antonina. Deixa eu aproveitar e pegar, porque aqui, como você falou, né, é uma área extremamente interessante, mas alguns dados são muito difíceis da gente ter uma comprovação efetiva que permita dar uma resposta final e encerrar o diálogo, né? Mais ou menos. Você tem visões distintas, mas eu acho importante esse exercício que a gente está fazendo de reflexão e de ver quais são todas as fontes disponíveis e tentar criar meio que esse quebra-cabeça para dar um sentido para a coisa. Esse diálogo, ele é muito construtivo dentro dessas documentações, sobretudo com as tecnologias atuais, com os novos estudos arqueológicos. Acredito que o nosso tempo aqui de pandemia vai fazer com que muitos historiadores e arqueólogos e outros cientistas sociais se debrucem sobre esse tema e a gente já consiga avançar, talvez em 10 anos, teremos novas respostas para as pestes no mundo antigo. Uhum. Eu espero também. É, em relação aos possíveis, se a gente for comparar o quadro sintomático e os possíveis diagnósticos para essa peste antonina, com com base no conhecimento científico médico moderno que a gente tem, existem alguns debates na historiografia, né, entre duas principais doenças, mas hoje em dia a gente está quase que encaminhando, ainda que seja um tema controverso, mas a gente está quase que encaminhando para um certo quase proto-consenso historiográfico em relação a uma dessas doenças, né, como sendo uma das explicações. Você pode falar um pouco quais eram os sintomas da peste antonina e o que hoje a gente pensa que talvez esse vírus tenha sido? Sim, é muito importante, né, quando a gente estuda uma peste, saber como que as pessoas morriam, né? Quais eram os sintomas. Era um problema da peste de Atenas. O Tucídides descreveu a peste de Atenas e descreveu os sintomas. E os historiadores sempre ficaram divididos, até que há pouco tempo agora, um arqueólogo estudando restos humanos acabou provando, de certo modo, que era febre tifoide. E recentemente eu li um artigo de autores que estão dizendo que não era peste tifoide. Para a peste antonina, é a mesma coisa. Tá? Que será que foi? Não foi peste negra, isso é certo. Não foi peste negra. A peste negra, a de Justiniano foi peste negra. Tá? A de Justiniano foi a Yersinia peste, mas a antonina não. Nós temos relatos dos sintomas no método Medente, que é o método terapêutico do Galeno. Tá? Mas ele é um pouco confuso na descrição dos sintomas. E também há de se considerar que essas doenças elas vão se transformando ao longo do tempo. Elas vão se transformando e daqui a pouco o sintoma da mesma doença 2000 anos atrás é muito diferente hoje. Muito entre aspas também, não muito diferente, mas alguma coisa muda, tá? Há uma dificuldade de estabelecer, com certeza, o diagnóstico da doença, da peste antonina, tá? E os sintomas clássicos, eu vou citar os sintomas clássicos apresentados por Galeno. Febre alta, diarreia com fezes escuras, hálito fétido, como se a pessoa estivesse apodrecendo por dentro, vômito,
faringite. Em muitos casos, no final da doença, havia erupções cutâneas, e essas erupções podiam ser purulentas, às vezes não. E essas erupções eram como pequenos tumores inflamatórios, e às vezes vários tumores inflamatórios, sobretudo no rosto, no pescoço. Marco Aurélio, o imperador, no ano de 180, ele teve uns sintomas de uma doença que nós não sabemos ao certo o que é, e ele morreu ao 7º dia dos sintomas. Ele se deixou morrer, na realidade, ele se deixou ir, né? Foi quase que um suicídio assistido, porque ele viu que não tinha mais condições. E o Hélio Aristides, que eu já tinha dito para vocês anteriormente, né? Ele era da mesma região ali de Galeno. Ele não nasceu em Pérgamo, Galeno era de Pérgamo, mas ele era ali da região da Esmirna, todo aquele mundo da Ásia Menor. Ele se fixou em Esmirna, em Pérgamo durante uma época. E o Hélio Aristides, ele foi contaminado com a peste antonina, e ele é um pouco barroco, exagerado, tá? Ele diz que teve alucinações, viu os deuses, Asclepio aparece para ele, dizendo que ele iria se curar. Ele ficou muito fraco, que mal podia comer. Seu estado era tão grave que os médicos desistiram de tratá-lo. Disseram, não, você vai morrer, pode ficar aí, né? Para ter uma morte tranquila. Então ele foi abandonado pelos médicos. Como ele é conhecido pelo seu caráter hipocondríaco, não é fácil de analisar os sintomas, sobretudo esses de alucinações e tal. Mas, de todo modo, a partir da documentação literária, a gente só pode especular, especular sobre o verdadeiro diagnóstico da doença. Mas não temos resposta definitiva. Tá? Os sintomas descritos por Galeno são muito parecidos com os da varíola, mas também são parecidos com os do sarampo. Então, os historiadores, nos anos 50, 60 e 70, fizeram um embate ali historiográfico. Varíola, sarampo, varíola, sarampo, varíola, sarampo. Eu não vou ler para vocês quais são os sintomas da varíola nem do sarampo, vocês podem procurar, mas, de todo modo, hoje em dia, os historiadores eles estão chegando num consenso, tá? Para o diagnóstico exato da peste antonina. Então, recentemente teve um evento, um colóquio na França, coordenado por Catherine Verlouvet, e em um capítulo intitulado O Equilíbrio Precário da Época de Ouro Antonina, os autores defendem que a hipótese de que a peste antonina se tratava efetivamente de varíola. Então, os historiadores tendem a ir por este caminho, pode ser uma varíola diferente. Tá? Então, possivelmente, a peste antonina foi varíola. E ela matou tanta gente porque talvez tenha sido a primeira vez que a varíola apareceu. Então, as pessoas não estavam preparadas, imunologicamente falando. Então, muitas pessoas sucumbiram à peste. E é uma doença que, de um ponto de vista de história, comparado, se a gente pensar na modernidade com os contatos dos europeus com as comunidades nativas das Américas, né, a gente vê o nível de devastação dessas doenças, né, quando você não tem uma exposição ao sistema imunológico. Mas eu acho também, como você estava falando, eu fico nessa torcida que talvez em algumas décadas a gente possa ter uma pista um pouco mais concreta em relação a isso. Eu estava lendo, não muito tempo atrás, foi 2018 que ela publicou, a Binder tem um trabalho sobre isso, só que é da bioarqueologia, é um pessoal trabalhando com questão mais técnica e tudo mais, mas eles estavam discutindo justamente isso, né? Que isolar o DNA de vírus, como o da varíola, ainda hoje, a partir de remanescente humano, ainda é muito difícil. A gente só teve, acho que um caso em 2012 do Biagini, que era o nome dele, que eles conseguiram fazer isso com uma múmia siberiana, mas é porque o ambiente preservou o material de uma forma tão boa que auxilia, né? Mas para a antiguidade ainda é muito difícil, né? Para ter uma precisão assim. E como você mesmo falou também, né?
ainda dentro da arqueologia, quando você consegue precisar algo, às vezes, dependendo do método, como isso foi feito, da calibragem, análise dos isótopos, etc., isso vai mudando a interpretação e a gente não tem nunca um consenso absoluto, né? Que é uma coisa boa. E a gente depende disso para trabalhar, não é? Depende dos debates, porque se tudo fosse respondido, não faria sentido o nosso trabalho. Exatamente. Então a gente tem que investigar, procurar. Isso é muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, sempre traçando aqui quase que um paralelo com o cenário atual das coisas. Existe uma tendência, sem querer naturalizar, mas é uma tendência compartilhada, eu acho que da psicologia humana, de sempre tentar identificar não só a origem, mas quase que uma espécie de possíveis culpados, né? Na Idade Média, a gente viu isso em relação aos judeus que serviram de bode expiatório para a peste bubônica. Hoje, com o Covid, você tem teorias que vão desde o Partido Comunista Chinês desenvolvendo isso em segredo para atrapalhar as economias ocidentais e até o pessoal que acredita que isso tem a ver com a tecnologia de 5G, com as torres, etc. Ou seja, tem uma gama de explicações possíveis fantásticas, vamos colocar nesse sentido, ou conspiratórias sobre esses eventos. Eu queria perguntar para você, você tem como falar um pouco mais sobre como os romanos antigos lidaram com essas explicações, ou eles criaram essas explicações, em especial no âmbito religioso também, porque a gente tem nesse momento do século II da era atual uma pluralidade, inclusive religiosa no Império, né? Inclusive entre uma forma de religiosidade politeísta, formas já bastante monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo antigo. Você pode falar um pouco disso nesse campo? Sim, claro, não. Esses tempos de peste da história, e hoje que a gente está vivendo a peste do coronavírus, eles nos deixam muito sensíveis, né? Porque nós nos aproximamos muito da morte. Tem gente que acha que nunca vai morrer, né? Nunca para pensar sobre a morte. E hoje, sobretudo na modernidade, porque parece ser tão difícil morrer, há tanto tratamento. Na antiguidade, não. Qualquer doença matava, a pessoa não tinha uma segunda chance, porque a medicina era muito precária. Hoje em dia, a gente não morre mais tão facilmente, não é? Então, por isso que tem a questão, o mito da beleza antiga. Desculpa. A beleza grega, a beleza romana, né? O corpo e tal. Por quê? Eu sempre discuto isso. Era apenas vaidade? Não era vaidade. Era sobrevivência. Nós sabemos que para viver bem nós temos que dormir corretamente, comer corretamente, fazer exercícios físicos. Mas os exercícios físicos, por exemplo, a elite intelectualizada do mundo menospreza o exercício físico. Né? Quando você vê lá um intelectual todo bombado, as pessoas ficam assim. Existe esse preconceito. E se você observar no mundo antigo, não. A saúde e a mente, a saúde do corpo e da mente, são coisas que estão interligadas. É por isso que eles iam ao ginásio. Quando a gente fala o ginásio, que antigamente, na minha época, se ia ao ginásio, ginástica, tudo no mesmo espaço. Hoje, quando você vai para a academia, malhar, academia, também a palavra mesma para universidade, academia, acadêmico. Então, o mundo do exercício físico e o mundo intelectual, eles têm os mesmos vocabulários e hoje em dia parecem coisas tão distintas, mas na antiguidade eram coisas muito próximas. Cuidar do corpo e da mente. Porque cuidar do corpo, a primeira doença você morre. A primeira doença você morre, exceto se você cuida bem do seu corpo, se você come corretamente, se você se exercita, se você dorme. Então, a questão da beleza grega, da beleza romana, não é vaidade, é sobrevivência. Depois, sim, pode ter virado vaidade, que as romanas não queriam ter filhos, porque elas não queriam ficar com os seios caídos, elas queriam ficar com os seios sempre durinhos, como da deusa Vênus. E até hoje é uma reclamação também de algumas mulheres e de alguns homens. As pessoas não querem envelhecer, porque o envelhecimento também aproxima a pessoa da morte, e etc. Então, a questão da saúde
é algo muito presente no mundo romano. Imagina durante um período de peste, as pessoas assim de cara para a morte, como nós hoje. Nós estamos muito próximos da morte, talvez não a nossa, mas a de um parente, da mãe, do pai, da tia, da avó, etc. Quantas pessoas nós vamos perder na família se continuar do jeito que está? Então é algo tenso, é uma angústia constante. E essa angústia provoca também uma busca pelo religioso, uma busca por Deus, por algo místico, espiritualizado. Isso acontece aqui, né? As pessoas ficam mais chegadas ao divino, porque podem morrer a qualquer hora, já quer garantir a sua entradinha, seja lá onde for, ou ter uma morte de qualidade. Então, existe uma busca pelo divino. Isso na antiguidade também é muito interessante, de certo modo, para nós, historiadores, vivemos um período interessante no sentido acadêmico, tá? Não no sentido humano, que isso é horrível, né? A gente poderia passar e nunca viver isso que a gente está vivendo hoje. Mas isso nos provoca algumas sensibilidades. Por exemplo, vamos fazer um parênteses aqui na resposta. Quando eu vejo o governo tratando a Covid do jeito que trata o coronavírus, eu fico pensando em como era na antiguidade. Aí eu até me perguntei, olha, é uma pergunta que o presente que o nosso presidente faz, né, quando fala da gripezinha, eu como um atleta, e outros momentos que a gente sabe, né, quando alguém perguntou para ele sobre os mortos, ele falou, eu não sou coveiro, e etc. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas o modo como os poderes públicos têm se relacionado com o coronavírus na esfera federal no Brasil deixa muito a desejar. Aí, vendo isso, eu me perguntei na antiguidade e fui procurar como Marco Aurélio reagiu. Pô, foi muito interessante. Marco Aurélio fez o que ele pôde. Quase nada, mas fez. O que era importante? Então, chamar o melhor médico. Na época, Galeno estava em Pérgamo, ele vivia em Pérgamo na época. Marco Aurélio fez Galeno voltar para Roma para ajudar no combate à epidemia. Galeno ele foi para Roma para ocupar esse cargo de ministro da Saúde, entre aspas, tá? E diante da incapacidade de combater efetivamente o inimigo invisível, o que Marco Aurélio pôde oferecer às pessoas? Algo que elas valorizavam muito na época: o enterro com qualidade, o enterro digno. Ele custeou o enterro dos romanos, dos mais ricos e dos mais pobres, erigiu estátuas às pessoas mais famosas, todas as honrarias públicas às vítimas da peste antonina, que não se chamava peste antonina na época. Então, os poderes públicos romanos se empenharam para a remediação da crise, mas não obtiveram grande êxito por causa das limitações da época. Diante da falta de possibilidade e o fato das pessoas se sentirem sem saída, sem remédio e tal, elas tinham duas chances, dois caminhos. O primeiro, fugir para o campo, porque achava que a peste antonina era nos campos. O que eles faziam? Contaminavam os camponeses, que eram os produtores de trigo, de azeite, de vinho. Criou o problema da fome, porque os ricos iam para suas casas de campo, fazendo com que a peste se disseminasse pelo interior, pelos vilarejos. Os pobres, que não podiam ir para o campo, acabavam se tornando mais religiosos. Essa busca pelo divino, ela foi acentuada. Uma tentativa de, ou não vou salvar meu corpo, que eu salve pelo menos a minha alma, não é? Então, a peste antonina foi a primeira grande epidemia do mundo antigo, do Império Romano. E os habitantes do Mediterrâneo nunca estiveram tão próximos da morte, como hoje nós também, não é? Estou vivendo uma verdadeira guerra. Então, a angústia da população, ela pode ter tido uma consequência muito religiosa muito forte, que a gente observa na documentação antiga: a busca fervorosa pelos deuses, a ascensão do cristianismo, que o cristianismo cresceu durante a peste antonina, o monoteísmo cristão e o culto à Mitra. Nós temos esses exemplos. Mas essa busca por Deus durante a peste
ela é famosa em todas as épocas, tá? Então, na Idade Média, por exemplo, havia uma oração famosa para que Deus livrasse os homens do tempo de peste, da fome e da guerra. Era uma oração que se dizia que era Libera nos Domini, a folgore et tempestate, a peste, a fame et bello, né? Me livra-nos do tempo da peste, da fome e da guerra. No Egito Antigo, no contexto de peste, havia uma deusa especializada nisso, que era Sekhmet, que ela era invocada como protetora contra as epidemias. No Egito, a gente sabe que tem um caso, é um espaço de muitas pestes. Na época dos Antoninos não foi diferente. O autor Luciano de Samosata relata o caso de um charlatão chamado Alexandre de Abunoteikos. Era um grego. Ele era sacerdote do templo de Apolo, muito famoso. Você vê, olha, a gente viu que hoje foi um pastor famoso, foi preso, não foi? Esqueci o nome dele, pastor Valdomiro, acho que a flor de lis, situação que está, e muito próximas ao poder, muito próximas ao governo. E o Alexandre Abunoteikos também era próximo ao imperador. Tá? Ele era próximo e o famoso, as pessoas iam lá, pagavam fortunas. E ele começou a vender pequenas orações. E essas orações livravam as pessoas da morte, da peste. Então a peste não entrava, não atacava as pessoas que tinham essa oração na porta. Que era essa casa está protegida por Apolo, a peste não entrará, algo do tipo, não me lembro com detalhes. Mas, infelizmente, a peste não sabia ler. E entrava, e matava. E as pessoas ficavam revoltadas com ele. E as pessoas saíam, tá? Iam lá protestar diante do templo, etc. E a fama do sacerdote diminuiu e o Luciano de Samosata descreve que o vírus não respeitou as orações, né? A peste não respeitou as orações e casas inteiras foram dizimadas, o que colocou o religioso em descrédito. Ele dedica um livro a esse religioso, a esse sacerdote, que chama assim Alexandre o Charlatão. O Aristides também fala desse sentimento religioso, a busca por Asclépio, o Esculápio, nunca foi tão cultuado, templos começaram a ser erigidos em nome do Deus. E foi nessa época que o bastão de Asclépio, que é uma serpente enrolada, tá? Num bastão, que esse bastão se tornou amuleto contra a peste. Então, as pessoas utilizavam esse amuleto e até hoje esse bastão representa o símbolo da medicina e ele está na bandeira da OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde 1946. E o Galeno, antes de descrever os sintomas da peste, também escreve informa que ela foi tão grande que sacerdotes eram chamados para rituais religiosos e que pessoas também recorriam a todo tipo de magia para se proteger. Então, o florescimento da peste antonina, criou essa busca, aumentou esse sentimento religioso e também a possibilidade desses dois deuses novos, né? Um que era amor e paz e perdão, o Deus cristão, Jesus, o monoteísmo, e Mitra também, né? As religiões mais orientais, elas se desenvolveram muito durante a peste antonina, mas isso também criou outro problema. Quem são os culpados? Eu posso falar disso outro momento, mas os cristãos que já tinham sido culpados por Nero, entre aspas, Nero não é certo que ele tenha feito isso, de ter botado fogo em Roma. De quem é a culpa agora? Vários culpados. O Trump não diz que a culpa é dos chineses? Os romanos também culparam outros. Não como o Trump, né? Não da mesma forma. Os romanos se dividiram, pelo menos. Tá? Na Idade Média, quem são os culpados da peste negra? Os judeus, segundo a mentalidade preconceituosa da época. E para os romanos foram os cristãos. Alguns romanos culparam os cristãos. Tanto que Tertuliano escreveu algo muito interessante. Ele diz assim, se a terra treme, se há fome, se há peste,
os romanos clamam: os cristãos devem ser jogados à fogueira. Mas os romanos também culparam os soldados de Avídio Cássio, que abriram a caixinha. Não sei se vocês se lembram que eu falei no início. Então, há uma culpa de todo lado. E os cristãos culparam o caso de Orósio. Ele escreveu que a peste antonina veio como uma punição de Deus, porque os romanos perseguiam os cristãos. Os romanos eram maus. Tá? Os romanos perseguiam os cristãos, depois os cristãos começaram a perseguir os romanos, e depois os cristãos começaram a perseguir os próprios cristãos. Então, era um matando o outro. Então, os romanos, que eram muito maus, foram punidos por Deus com a peste antonina, e acabou que todo mundo foi morto, cristão, não cristão, e etc. E realmente nessa época houve perseguição, tanto que a Santa Blandina, uma santa que foi uma jovem com 15 anos, foi torturada e morta na cidade de Lyon, Lugdunum, na época de Marco Aurélio. E o Orósio, ele lembra isso. Os romanos mereceram a peste, porque eles perseguiram os cristãos. Então, assim, é uma tradição, né? No passado, encontrar culpado até hoje, a gente observa, sempre tem que ter um culpado para aliviar a própria culpa, né? É muito mais fácil culpar o outro, dizer, a culpa é dele, a culpa é dela, porque é reconfortante para você. Não é culpa sua, você está sendo vítima daquilo. Então, os romanos fizeram isso, mas, diferente do caso de hoje, dos americanos que culpam os chineses, né? No caso dos trampistas, e no caso também da Idade Média, que teve essa perseguição aos judeus durante a peste negra, aqui, a peste antonina, nós não temos grandes relatos de perseguições, o culpado é você. Os documentos não insistem nisso, não, tá? Não insistem mesmo. Tá. Eu acho interessante sempre fazer essas pontes, né, com o que a gente está vivendo. Esse relato que você mencionou, que é um dos que eu gosto muito desse período, do Luciano de Samosata, sobre o Alexandre Diabonotécos, porque esse paralelo com o que a gente viveu aqui com o pastor Valdomiro, né, que eu acho que teve até uma ação do Ministério Público proibindo, porque ele estava vendendo também acho que eram feijõezinhos mágicos, que tinha uma bênção que se você tivesse esse feijão, comesse ele ou guardasse ele, você não pegava Covid, e isso gerou um esquema, enfim, que eu acho que teve que parar na justiça. E a gente vê como que essas Quanto questões... custava esse feijão, hein? Eu não sei nem quanto que ele ganhou também em cima disso, mas é interessante Só o pensar como... dinheiro é Deus dessa gente. E nem isso, assim, em termos de originalidade total, a gente vê que... Então, não é? Nem isso a gente consegue. Tudo permanências da antiguidade, do lado bom e do lado ruim. Não, isso é uma loucura mesmo. Hoje em dia, com tanta informação, tecnologia, o pior é que as pessoas compram, elas acreditam, vão lá, há uma lavagem cerebral às vezes, né? Eu já vi a coisa de uma vassourinha que vendia, uma vassoura santa. Mas, bom, você vê que o mundo gira, né? E a Lusitânia roda. Ou seja, a gente sempre está aqui vivendo coisas tão parecidas, 2000 anos. A gente olha para a antiguidade, nossa, os romanos eram horríveis, que eram, de certo modo, violentos, agressivos. A gente olha aqui o que acontece aqui hoje, né? Uhum. A violência, não sei até que ponto houve uma... Esse é um exercício bom, né, da gente desnaturalizar esse país chamado passado, né? Porque a gente tem essa relação com o passado como que se fosse quase que uma outra espécie. Algo morto, né? Lá, e a gente vive esses processos de, eu não diria permanência nem continuidade, mas essa recepção de coisas boas, de coisas ruins. É claro que fazer uma comparação do presente com o passado é sempre muito perigoso historiograficamente falando, porque você corre o risco de ser muito anacrônico. Toda a história é um pouco anacrônica, até a escolha dos nossos objetos de pesquisa é uma escolha anacrônica, é o tempo presente que nos motiva, é sempre um gosto pessoal, a gente acaba sem querer fazendo comparações e etc. Mas mesmo compreendendo esses limites, né, que a Nicole Leroux trabalha bem no artigo Elogio ao Anacronismo, a gente precisa analisar o passado, tentando nos despreender um pouco das experiências de agora, para evitar
essa nossa vontade, essa tendência de querer ver o presente no passado. É igual eu vejo o futuro repetir o passado, né? Então, mas essa coisa do Alexandre de Abonoteicos e o pastor Valdomiro, né? A Flor de Lis também botou as tragédias gregas no bolso. Botou Medeia ali, ó, porque era casada, não, era mãe adotiva e sogra. Depois se tornou mulher, né, cujo marido era seu ex-filho adotivo e seu ex-genro. E depois matou para não se separar. Porque é o que diz aí, né? Não sei quais são os resultados das investigações. Então ela é acusada de ter assassinado, não sei se ela confessou, eu não tenho acompanhado. Mas é algo muito chocante, né? E as pessoas são porta-vozes de Deus, né? Do nome de Deus, e isso tudo é assustador. Mas quando você olha para a antiguidade, as tragédias e as histórias cotidianas, você vê que esses exemplos são raros também, assim, é muita coisa junto, não? Essa história da Flor de Lis é difícil compreender. Se você escrevesse, certamente iriam dizer que você foi muito barroco, excessivo, exagerou. E não, é a vida real. E o passado também mostra esses exemplos a rodo. Então, daí é a importância da gente conhecer, né? Porque a gente consegue observar com mais clareza esse diálogo entre presente e passado. David, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, também tocando em algumas questões que hoje em dia são muito importantes, né, que foram muito discutidas no começo do ano, em relação até aos modelos possíveis de quarentena serem adotados, de lockdown, etc., que na contemporaneidade existe um debate muito grande em relação à questão de vidas possivelmente sendo salvas, ou seja, em termos médicos, o que seria o melhor para a população como um todo, otimizando, na verdade, o máximo de vidas, tentando salvar o máximo de vidas, mas também os possíveis desdobramentos econômicos de cada uma dessas escolhas e o que eles implicariam, os riscos, as vantagens, etc. Eu sei que existe uma discussão grande sobre isso também para a antiguidade, né? Mas esses impactos, esses desdobramentos da peste antonina, elas costumam dividir opiniões, né, entre os historiadores. A gente tem alguns modelos historiográficos que eles são bastante, eu diria quase que até radicalmente opostos nesse sentido, né? Você tem desde autores que tradicionalmente colocam a peste sendo uma espécie de um grande marco de uma ideia de decaída ou de derrocada do Império Romano, e já tem outros autores que também minimizam o impacto dela ou que sequer mencionam, às vezes, nas obras. Você tem obras que nem... esse é um caso clássico, né, do Pierre Grimal, que você vê um livro inteiro dedicado, por exemplo, ao Marco Aurélio, que você quase nem menciona muito a peste, parece que ela nem existiu. Então, como é que você faz um balanço dessas visões em relação aos impactos, o possível cenário, até do possível impacto também demográfico, de como que isso afetou o Império Romano? A minha opinião, já vou dizer aqui, é de que o impacto foi grande, tá? Mas não tão decisivo ao ponto de ter acabado com o Império Romano, de ter sido o início do fim. Eu posso discutir isso aqui. Essa discussão sobre o impacto da peste, ela é muito historiográfica, é algo muito voltado para a academia, o que os historiadores pensam sobre isso. Mas é muito importante a gente parar e refletir sobre, até mesmo para compreender o impacto da peste de agora, as medidas econômicas. No mundo antigo não teve lockdown, tá? Mas teve sim, de certo modo, eles acreditavam no distanciamento. Tanto que Marco Aurélio, no leito de morte, que possivelmente ele morreu vítima da peste, ele não deixou o filho se aproximar, para que o filho não fosse contaminado. Então, isso denota aí uma necessidade de distanciamento. E os médicos pediam para os seus pacientes irem embora de Roma, irem para o campo. Na época de Cômodo, morriam 2.000 pessoas por dia. Por dia. Eu não sei se no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito maior que a cidade de Roma, na antiguidade, nós chegamos ao ponto de ter 2.000 mortes. Não chegou. Acho que nem no Brasil todo, eu acho que teve alguns dias. É que a gente também tem que pensar na subnotificação, né?
aqui, a subnotificação. Mas, como a gente sabe, não sei até que ponto dá para confiar nesses dados. Mas na antiguidade, em torno de 2.000 pessoas. Também dá para confiar nos dados dos antigos? Não, eles exageravam também. Mas exagerar é diferente de mentir, né? E o historiador que deu esse dado foi testemunho ocular da peste, de Dion Cássio. Nós sabemos que o imperador Cômodo foi aconselhado a sair de Roma e se distanciar das pessoas, a respirar puro. Tá? Agora, o impacto econômico da peste antonina foi desastroso. Parou um império que estava crescendo muito. E até uma pergunta que eu faço, que eu não tenho resposta, né? Qual é o mundo? Qual é a primavera do mundo pós-peste? Qual é a primavera do mundo pós-peste negra? Tem o Renascimento. A primavera do mundo pós-gripe espanhola. Você está ali na Segunda Guerra Mundial, praticamente. Qual é a relação estabelecida entre essas coisas? É necessário estudar comparativamente essas pestes para poder analisá-las. O Império Romano, depois da peste antonina, entra no famoso século III, um século de crise. A crise do século III. Foi por conta da peste antonina? Não, só por conta da peste, mas a peste traz outras calamidades. Outras calamidades também provocam a peste, a guerra, a fome e tudo mais. Então, o Império Romano, que acorda depois da peste antonina, é um império de crise. É a grande crise do Principado, da época dos imperadores. Significa que o resto é decadentista? Não. É um novo império. É uma nova Roma, é uma nova sociedade, com outros valores. O Império Romano, ele dorme na peste. O tradicional, o clássico, e ele acorda cristão, diferente. Significa que isso seja pior? Não. Era diferente. Nós não podemos tratar em termos de decadência essas questões. Deu uma cortada aqui. Não sei se deu uma cortada para você. Não podemos tratar em termos de decadência. Qual é o mundo? Que tipo de mundo nós temos depois das pestes? Quais são as consequências das pestes? Eu me pergunto isso para o mundo de agora, para o mundo atual. O que nós vamos viver ainda, não é? Então, aí a gente olha para o mundo romano, os grandes historiadores, o que eles dizem? Então, o Eduard Gibbon, o Michael Rousseff, que é um historiador russo famoso do século XX, eles consideram que a peste não exerceu grande impacto. O Pierre Grimal, historiador francês, autor da biografia do Marco Aurélio, dedica pouquíssimas páginas à peste. No entanto, há uma outra linha de historiadores, como, por exemplo, um historiador chamado Harper, que publicou um livro famoso em 2015, acho que foi 2017, sobre a decadência do Império e as pestes, as doenças. Para ele, o fim começou ali. A queda do Império Romano, as estruturas começam a ser abaladas e o fim, a grande decadência. Então, isso também remonta a uma discussão famosa da historiografia. Muitos autores acreditavam que, com o cristianismo, nós vamos ter uma decadência do mundo antigo. Decadência que vai levar à queda de Roma em 476. E depois de Marco Aurélio, eles vão chamar esse período de Baixo Império Romano, dando uma ideia de decadência. Muito viciados na leitura do Gibbon. O Gibbon, autor do século XVIII, não tinham bons olhos para o cristianismo. Achava que... Bom, eu não vou entrar em toda essa discussão, mas muitos autores decadentistas viam que o cristianismo, outros problemas ligados à política romana, ao poder e tal, esses problemas acabaram levando Roma para o seu declínio e a sua queda em 476. No século XX, meados do século XX, historiadores começaram a observar, a partir da arqueologia, que o mundo não era tão decadente daquela forma, esse mundo do Baixo Império, que tinha avanços tecnológicos, um comércio forte. Depois de Constantino, sobretudo no século V, final do século IV, século V, o Mediterrâneo era muito mais conectado. Não tinha uma capital que explorava todas as outras, como sempre foi Roma, que funcionava como uma
um centro explorador de uma grande periferia explorada, que era o Mediterrâneo. Mas agora nós temos grandes cidades, Antioquia, Alexandria, a própria cidade de Roma, Atenas, e etc. Essas cidades estão fortes, estão grandes, poderosas. Elas existiam antes também, mas agora elas têm mais autonomia. Então, esse mundo é muito diferente daquele da época de Augusto, de Calígula, de Nero, mas esse mundo ele não é necessariamente decadentista, tá? Então, isso dividiu muito os historiadores durante anos, o grupo decadentista, que acreditava no Baixo Império Romano, e o grupo que pensava, não, é uma outra época, é diferente, não é decadente. Não é porque é diferente que é decadente. Tem a sua originalidade. Essa época é chamada de Antiguidade Tardia. Esse Principado e a Idade Média. E a discussão da peste antonina veio à tona nesse bojo da Antiguidade Tardia, onde os autores refletiam quando que começa essa crise. E muitos olhavam para a peste antonina e diziam, é lá, a grande queda demográfica, o número de mortos e tal. Então, por exemplo, isso nutre o debate até hoje. Em 2000 teve uma Cambridge famosa que discutiu essa questão da demografia. Depois, em 2007, uma outra Cambridge organizada pelo o Scheidel, o Saller e o Morris também discutiram muito a questão da demografia, e a peste antonina está no centro. Mas já nos anos 60, um historiador chamado Gillian, ele apresentou um balanço sobre os debates anteriores a ele, e ele relativizou as consequências da peste. Ele rebaixou o alcance do número de vítimas, ele disse que a peste foi importante, mas não foi responsável pela queda do Império Romano. Depois, um outro autor, depois um grupo italiano, coordenado por um historiador chamado Elio Locascio, que é um estudioso da demografia. Esse grupo começou a estudar o impacto da peste antonina, e o grupo também ficou muito dividido. Alguns dizem que sim, que o impacto foi grande, a grande perda demográfica, outros que não foi tão grande, mas ninguém hoje insiste mais que a peste antonina é responsável pela queda do Império Romano. Os historiadores analisam mais pontualmente a peste antonina ali no seu contexto e a influência no século III. Porque a época dos Severos, que é a dinastia posterior à peste antonina, teve os seus momentos de prosperidade. Não foi essa decadência toda que as pessoas apontam, que muitos historiadores gostavam de apontar. Não é assim. Não dá para olhar um modelo e dizer, olha, acabou Roma depois da peste antonina. Eu não acredito, tá? Mas também a gente não pode mascarar os fatos, né? Houve um número de mortos assim exorbitante, em torno de 1/4 do Império Romano sucumbiu à epidemia. 1/4 é muita gente. Eutrópio, que é um autor tardio do século IV, escreveu que Marco Aurélio empreendeu uma única guerra contra os marcomanos, tá? Porém, os marcomanos são povos germânicos que ficam no sul da Alemanha hoje, a região sul da Alemanha, Áustria, que essa guerra foi tão importante que poderia ser comparada às guerras púnicas, as guerras mais famosas de Roma, as maiores. No entanto, a verdadeira causa das mortes, né, se deve à peste. A peste matou mais do que as guerras, tá? Vou até citar Marco Aurélio, o Eutrópio, ele diz assim: foi mais dura essa guerra do que outras. Todos os exércitos pereceram. Haja vista que durante seu principado de Marco Aurélio houve uma epidemia de peste tão grande que depois da vitória sobre a Pérsia, tanto Roma quanto a Itália, nas províncias, morreram a maior parte dos habitantes, e quase todos os soldados foram mortos por conta dessa enfermidade. A peste acabou matando mais do que a guerra, tá? E os soldados foram os primeiros a morrer. Apesar do perfil de atleta, eles morreram. E houve ali também uma dificuldade de guardar as fronteiras romanas, não é?
Em Roma era tão grande que eles tiveram que mudar o modo de transporte dos mortos. Os mortos começaram a ser transportados em carros, tá? Em valas, mas tendo o enterro em valas com um enterro digno. O enterro em vala em si já não é digno, né? Mas o imperador fez homenagens e tudo mais. Então, a peste antonina matou muita gente. No entanto, não significa que a queda, que ela é responsável pela queda do Império Romano, tampouco o início do fim. Tá? Até mesmo porque a pretensa queda de Roma não foi uma continuidade das consequências da peste antonina. A pretensa queda de Roma está ligada a outros fatores lá do século V. Que está muito distante. A gente tem que parar de ver o mundo antigo como tudo junto. A época de Marco Aurélio, de 180, é muito diferente de 470. É muito diferente. Então, é necessário prestar atenção. Então, o que eu acredito que também tem um problema na leitura das fontes. Os autores que viveram a peste antonina, eles apresentam a peste de modo menos dramático. Os autores que posteriores, eles veem aquilo como um grande drama, um grande problema. Também tem essa questão do discurso. E o Império pós-peste, sob os Severos, que é a dinastia que sucedeu a dinastia antonina, o Império continuou vigoroso por muito tempo, mas num ritmo diferente, com novas referências. Tá? Aos poucos, durante o século III, o Império foi se recuperando demograficamente, houve uma recuperação demográfica, e no início do século IV, por exemplo, as legiões de Constantino eram conhecidas pelo grande número de efetivos. É claro que também muda algumas coisas no exército romano, como, por exemplo, a entrada de bárbaros, entre aspas, né, de germanos e tal, que antes eles não eram bem-vindos. Então, o século III, o período pós-peste, ele também leva a alcunha de crise do Principado. Foi, sem dúvida, um momento de mudança, tá? Mas não necessariamente um momento de decadência. E a primavera dele, a primavera da peste, né, o mundo que acordou depois da peste antonina, foi um novo império. Não pior, mas diferente. E esse novo império nós conhecemos como Antiguidade Tardia, que são os séculos IV, V, VI e VII depois de Cristo. Roma não acabou em 476, tá? Roma já não era mais a capital do Império, do Ocidente, a capital ela era móvel durante essa época. Roma, a capital desse império mais forte era Constantinopla, durante o momento da famosa queda do Império Romano. Os germanos que invadiram a cidade de Roma em 476, eles não impuseram sua língua, suas leis, seus costumes. É claro que houve uma troca cultural, mas eles passaram a falar latim, passaram a dizer Mare Nostrum, passaram a utilizar a moeda romana, o código romano, e Roma continua, não acabou. Pelo contrário, né? Continua mais diversificada, até mais interessante, de certo modo. Né? As coisas mudam, não significa que seja pior. Então, a peste antonina não tem nada a ver com o fim do Império Romano. Não tem nada a ver. Mas ela foi grave? Foi grave. Dizimou um quarto da população? Dizimou um quarto da população. Teve um grande impacto demográfico? Certamente. Mas foi responsável pela queda do Império? Não, de jeito nenhum. A distância da peste antonina para a queda do Império é enorme. É enorme. Não temos que ver tudo num bloco só. As coisas elas são distantes e elas têm mecanismos diferentes, tá? Então, tá ótimo. Mas economicamente afetou, óbvio. Uhum. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, que eu tenho certeza que talvez até o público que assistiu a sua fala, quem eventualmente quiser saber mais, eu sei que vai se interessar muito. Né? Uma das razões que eu quis te chamar também para falar especialmente desse tema, além do fato, como eu falei, de você ser uma das maiores referências hoje de estudos romanos no Brasil. E eu sei que você está escrevendo um capítulo
né, de um livro sobre história das epidemias, sobre especificamente a peste dos Antoninos, né? E eu queria falar um pouco mais. Você pode divulgar não só essa publicação, mas você pode falar um pouco mais sobre os projetos que você tem? Eu sei que no PPGHC, né, vocês estão criando também um campo de experimentação comparada em relação a essas epidemias ao longo da história. Quem se interessar mais sobre isso, você pode falar um pouco mais do que a gente, enquanto historiador, está fazendo nesse momento agora para pensar esses contextos que a gente está vivendo? Ah, sim. Então, eu escrevi um capítulo de livro durante o coronavírus, durante a quarentena, e foi até muito estranho, porque no momento eu achei que eu estava com coronavírus, e fiquei muito mal, fiquei muito mole, eu fiz exame e não, aí dava negativo. Eu falei, nossa, meu Deus, é o meu fim. Estou igual o Hélio Aristides. E eu estava escrevendo um artigo sobre a peste. Eu falei, a pessoa vai morrer escrevendo um artigo. Não acredito, que 40 dias assim, ai, muito mole. Aí depois eu fui fazer o exame lá do anticorpo, eu falei, ele tinha tido contato. Eu falei, ai meu Deus, tive. Ainda bem que eu fiquei isoladinho em casa, escrevendo um texto sobre a peste com peste. Bom, e agora esse livro vai ser publicado pela editora, pela Universidade Federal de Pelotas, um livro organizado por um colega da área de História Antiga e outros colegas, que infelizmente eu não me lembro dos nomes todos, mas do professor Fábio Vergara Cerqueira, Epidemias na História. E eu escrevi o artigo sobre a epidemia antonina. Mas durante a epidemia, ou durante a epidemia, durante a quarentena, que nós tivemos que ficar em casa, quem podia, né? Eu fiquei, assim, muito incomodado com tudo que estava acontecendo, a postura do governo, né? E vendo os números crescerem cada vez mais. Aí teve um momento que eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer para contribuir? Aqui em casa, assim, eu estava me sentindo tão inútil diante de tudo que estava acontecendo, mesmo escrevendo o texto. Aí eu pensei, bom, eu sou do programa de História Comparada da UFRJ. História Comparada, meu Deus, eu logo pensei, vou escrever um projeto sobre a história comparada das pestes. Então eu escrevi um projeto que se intitula Pestes, Crises e Pós-Peste, uma análise comparada. Então como nós, historiadores, cientistas sociais, podemos contribuir a nossa visão, né, sobre o que está acontecendo e sobre experiências parecidas no passado. Um historiador italiano chamado Benedetto Croce escreveu que ogni vera storia é história contemporânea, né? Que toda verdadeira história é história contemporânea. Essa frase não deve ser levada ao pé da letra, que é só história contemporânea, mas é no sentido de que é o presente que nos leva muito ao passado. Né? As coisas acontecem aqui, a gente pensa, e no passado como era? O historiador tem essa coisa natural, como era na minha época, a época que se estuda no passado, né? A nossa época de experimentação. Então eu comecei a pensar, e como era em Roma tudo isso? É claro que eu não sabia com detalhes de todas as pestes romanas. Aí eu parei para estudar e resolvi fazer um projeto conjunto com um método definido, que é o método do Marcel Detienne, que é um historiador e antropólogo belga, eu acho que é belga. E o método do Detienne é muito interessante, porque ele tem 3 fases. Primeiro, estabelece um objeto comparável. O que vai comparar? No caso aqui, a gente vai comparar peste, crise e pós-peste. Depois, o grupo que faz parte do projeto tem que construir um conjunto de problemas, um conjunto de questões. Todos têm que mais ou menos responder essas questões para que a gente consiga depois estabelecer a comparação. Aí eu pensei em algumas questões gerais para propor ao grupo. O grupo está sendo formado ainda, como, por exemplo, como elas nascem, como se desenvolvem, como são remediadas, a questão do vocabulário da peste estudada, as consequências a partir da perspectiva social, política, econômica, religiosa, qual é o impacto dessas pestes ao longo do tempo,
qual a relação estabelecida entre peste e crise, porque toda peste de grande proporção, toda epidemia provoca crise, né? As coisas elas estão interligadas. Também não deixando de fora questões como sintomas, contágio, taxa de letalidade, acusações aos culpados, as punições, comportamentos dos poderes públicos, experiências místicas e religiosas, mais ou menos o que eu apresentei rapidamente aqui para você. Então, fiz esse projeto de análise comparada e elenquei várias possibilidades, né? Como, por exemplo, as pestes da Bíblia, a grande peste de Atenas, a peste antonina, a peste de Cipriano do século III, a peste de Justiniano, a peste negra, a peste bubônica, né? A peste de varíola no México, 1520, a malária na América do Sul, de 1600 a 1650, a peste da Itália, de 1629 e 1631, a grande peste de Londres, a cólera, a tuberculose, por aí vai, a varíola, a gripe espanhola, a tifa, a febre amarela, o sarampo, a malária, a AIDS e tantas outras. E também, é claro, são exemplos que podem ser estudados, não que todas elas serão estudadas. Há outras que podem ser estudadas que eu não mencionei aqui, por falta de tempo e de conhecimento também, porque às vezes elas não são tão bem documentadas. Mas também há uma possibilidade de se estudar essas pestes de modo comparado na arte, né? Por exemplo, o livro do Albert Camus, A Peste, o Decameron do Boccaccio, ou na pintura, O Triunfo da Morte, do Bruegel, o Van Dyck, que fez a Santa Rosália, que é sobre a peste na Sicília, se não me engano, e outras obras de arte que apresentam a peste. Então, é possível fazer uma história comparada das pestes com um conjunto de problema parecido. É claro, para a história da arte, você muda o tipo de problemática, mas tem um momento que esses temas se encontram, né? Dentro desse exercício de comparação, quando os pesquisadores, as pesquisadoras se reúnem para discutir o tema, para ver quais respostas a gente consegue chegar. E assim eu pensei que nós poderíamos trazer alguma contribuição da nossa perspectiva de historiadores, cientistas sociais, para a sociedade, né? Porque quando você estuda, por exemplo, a peste de Atenas e a peste de Antonina, os desfechos às vezes são tão parecidos, há um modus operandi. Às vezes pode ser que tenha alguns modelos que podem ser observados dessas pestes, mas isso precisa ser feito, colocado em perspectiva comparada, quase dentro de uma mesma régua, para observar os fenômenos, porque também, às vezes, eu não tenho um documento para a peste tal, mas para outra, há um mecanismo tão parecido que eu posso criar hipóteses e fazer uma análise comparativa para contextos, por exemplo, pré-industriais ou contextos muito próximos, cujo modo de resolução de problema é parecido. Então, eu acho que esse projeto, se desenvolvido com qualidade, pode trazer contribuições. Então, com relação à sua pergunta, que eu respondi enormemente, me desculpe, eu falo demais, tem esse artigo e esse projeto, tá? O artigo vai sair, o projeto... Isso tudo nasceu porque durante a quarentena eu também resolvi fazer uma live todo dia sobre o Imperador Adriano, sobre os antoninos, todo dia. Porque eu pensei, eu vou contribuir de alguma forma, tem tanta gente sozinha em casa, eu comecei fazendo isso para os meus alunos. Aí os alunos, professor, pode abrir para minha mãe, para minha tia? Elas podem assistir. Eu falei, eu vou abrir para todo mundo, fiz o Facebook e misturava história com filosofia, com poesia, e eu via que as pessoas, algumas pessoas gostavam, assistiam, seguiam, e quando chegou no tema da peste de Marco Aurélio, houve um frisson ali no público, e foi um monte de perguntas, e a partir daí eu comecei a tentar responder coerentemente a todas as perguntas dos alunos e das pessoas que estavam assistindo, e assim cheguei nessa apresentação que eu fiz aqui para você hoje. Muito obrigado. Eu acho que nunca antes essas reflexões foram tão bem-vindas como a gente agora precisa, né, de uma certa forma, começar a levantar esses problemas e lançar à luz alguns aspectos que a gente ou naturalizava ou não percebia, talvez, tanto dentro de uma perspectiva que ressaltava a historicidade deles, ou não pensava também de forma tão interconectada, como você está falando justamente com esse projeto mais comparado, de colocar isso tudo num campo de experimentação em comum, e que eu acho que ajuda
É claro, a gente começa às vezes a fazer as coisas com motivações variadas, às vezes até quase com uma forma meio catártica, meio terapêutica de lidar com o que está acontecendo no mundo, Sim. que para a gente também não surtar completamente, né? Mas Foi assim que eu comecei. eu passei por um processo relativamente semelhante também, trabalhando com doenças e patologias, enfermidades entre os bretões antigos recentemente por causa disso também, porque eu comecei a me debruçar nisso agora também, com esse contexto da pandemia. Mas, David, eu queria agradecer Então você pode muito. fazer parte do projeto. Então você já pode fazer parte do projeto. Aí já dá uma contribuição maravilhosa, porque o Pedro é muito tímido, mas ele é um dos historiadores mais respeitados sobre os estudos de Celta, que é uma área pouco estudada aqui no Brasil, e o Pedro é uma referência, faz o pós-doutorado no programa de História Social, ou de História Comparada aqui na FRJ, e acho que você tem muito a contribuir para o projeto, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado, a gente já Vai termina, cortar então. o que eu te elogiei depois, tá? Oi? Não vai cortar a parte que eu elogiei você, que eu vou Não, assistir e não. falar, você cortou a parte que eu te elogiei. Tá bom, pode deixar sem edição isso daqui, até porque minhas habilidades de edição não são tão boas assim, então a gente encerra essa fala com esse perfeito convite aqui, esse networking aqui de participar de um projeto junto. Eu não sou profissional, o David conhece, né? Eu não sou a pessoa mais das mídias sociais e o social influencer e essas coisas que agora estão muito na moda, mas quem assistiu o vídeo e quem participou aqui dessa fala até agora, aproveitam também, sigam o professor David Valério Gaia nas suas mídias sociais. Depois eu vou colocar um link aqui na descrição para quem quiser procurar mais sobre o trabalho dele, entrar em contato, pedir orientações e compartilhem esse vídeo com quem vocês quiserem. Eu não sei, eu acho que tem mais algum procedimento, né? Dar like, dar o joinha e... Eu acho que você vai colocar o vídeo no YouTube? Sim. Então pro YouTube é assim, eu assisto um monte de vídeo no YouTube. Por favor. Você termina, logo no início que você tem que fazer, porque eu faço aula de flauta e de piano, umas coisas pelo YouTube aí é assim. Para valorizar o trabalho, para que a gente continue fazendo cada vez mais, não esqueça de curtir o vídeo, dê o seu like e logo depois clique em notificações. Clique no sininho e você receberá notificações dos próximos vídeos. Aguardem. Abraço. Obrigado. Tchau. Tá perfeito. Já tá feito. Eu vou, inclusive, salvar isso para os vídeos futuros. Com outros convidados eu recorto e coloco essa parte. E a gente encerra aqui.